Boa noite a todos. Eu fui convidada pelos alunos do terceiro período de Psicologia da Universo para contar um pouco da minha experiência, como professora, que eu já atuo há 28 anos nessa área, na área da educação, e falar um pouco sobre essa experiência que eu já tive com crianças autistas, no ensino regular, que foram na área da inclusão. Então, para contar um pouquinho para vocês dessa experiência, que é uma experiência muito produtiva, que faz a gente crescer no dia a dia. E eles me trouxeram, algumas perguntas e que eu vou responder aqui para vocês, contando um pouquinho dessa experiência do dia a dia. A primeira pergunta que eles me trouxeram foi: qual a diferença de aprendizado de ensino do aluno do espectro autista para o aluno não autista? Vamos lá, é um desafio diário, né? A gente sabe, assim, que há dificuldades, sim, a gente tem que ir buscar conhecimentos, a gente tem que buscar no dia a dia, são rotinas que a gente tem que criar, é a ludicidade que a gente tem que trabalhar para conseguir chegar, ao conhecimento, à aprendizagem do aspecto afetivo, do aspecto cognitivo, do aspecto social, principalmente dessa parte dessa integração, de integrar essa criança a essa turma. E eu consegui, assim, de todas as crianças que eu tive, não foram poucas nesse caminhar, e essa integração foi, assim, uma integração muito boa. E a gente tem que ir e vir todo dia, né? É aquele trabalho rotineiro que você vai e você volta. Você tem que ter paciência, você tem que ter, adaptações curriculares, de pequeno porte. Você tem que ir no dia a dia e buscando com essa criança. Então, assim, é um desafio realmente. Tem dificuldades, sim, mas não é uma coisa impossível. Você consegue alcançar, sim. Vamos à segunda pergunta. Como agir com uma criança quando ela estiver em crise? Acontece sim. Então, primeiro você tem que conhecer essa criança, né? Você tem que conhecer e você tem que acalmar essa criança. Você não pode sair da sua calma, você não pode sair da sua rotina. Então, você tem que acalmar, colocar a mão no ombro, entendeu? Tem criança que não aceita o toque, mas no dia a dia você vai conseguindo chegar até essa criança. Se essa criança aceita uma música, você vai acalentando ela com uma música. Se é uma criança que aceita uma história, você vai contar uma história. Então, a primeira coisa, você precisa conhecer essa criança, né? Você precisa acolher essa criança. Então, as crises vão acontecer sim, você precisa talvez sentar no chão, você precisa colocar a mão na cabeça, você precisa, antes de tudo, conhecer essa criança para saber naquele momento como se chegar a ela. E qual a interação de um aluno do espectro autista para um aluno não autista? O interagir, a gente sabe que a parte da interação é a parte mais difícil, dessa socialização dessa criança. Mas eu posso dizer, assim, que todas as crianças autistas que eu tive, eu consegui essa socialização. É você trazer mesmo ele para esse mundo, é você trazer aquela brincadeira, aquela ludicidade, entendeu? É fazer ele fazer parte dessa turma, não deixá-lo à parte. Então, assim, você tem ele em uma turma, ele faz parte da sua turma. Então, a socialização você tem que estar trabalhando a todo momento, é colocar ele para te ajudar, entendeu? É colocar ele para fazer parte daquela turma com aquelas crianças, e essa integração acaba acontecendo no dia a dia. É difícil, mas são experiências muito agradáveis que acontecem, tá bom? Espero poder ter ajudado. Valeu, terceiro período.